Daniel, ele não perde tempo, ele entra na presença de Deus sabendo a posição que ele deve estar. Eu queria ler alguns outros textos com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12 diz assim: Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Na verdade, quem falou isso foi Jesus. Né? Notem que há uma diferença entre ser humilhado e se humilhar. Né? Eu já vi muita gente falando que os humilhados serão exaltados. Isso não é verdade. Os que se humilham serão exaltados. Né? E Daniel entendia disso. E ele se humilhou perante Deus. Ele se humilhou perante Deus. Provérbios, capítulo 25, versículo 6. Provérbios 25, versículo 6 diz assim: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Como é que o pessoal entrava na presença dos reis naquela época? Hoje nós não temos reis como haviam naquela época, né? Os grandes imperadores que por pouca coisa faziam cabeças rolarem, né? Como é que eles entravam na presença dos reis naquela época? Né? Lembra da história de Esther? Lembra Esther? O que aconteceria com Esther se ela entrasse na presença do rei sem ser convidada? Né? Então era assim que com temor as pessoas entravam na presença dos reis. Daniel estava entrando na presença do Rei dos Reis. Nós, quando oramos, entramos na presença do Rei dos Reis. Nós devemos entrar na nossa posição. E a nossa posição é se humilhar. A nossa posição é se humilhando. Porque se humilhar, queridos, tem a ver com você admitir quem você é perante Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Ele está muito além de nós. É por isso que eu penso que naquele dia, quando nós entrarmos na presença de Deus, ninguém entrará com desculpas. Ninguém entrará tentando se justificar. Eu penso que, na verdade, todas as bocas estarão caladas naquele dia. Porque não há desculpa. Apenas de olhar para Ele, você vai entender onde é que você está. Quem é que você é. Então talvez Daniel tenha tido esse entendimento. Humilhar-se está envolvido em você admitir quem você é em relação a Deus. E tudo isso aqui que nós falamos. Que você é necessitado, que você é que é pecador, que você é que carece e depende dele. Você é que precisa da misericórdia dele. Você é que precisa que Ele te ouça, precisa que Ele incline seus ouvidos para ti. Não é? Provérbios 26, versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nesse homem. Que a Bíblia diz. Aquele que se gloria, ele cai. Aquele que se acha muito mais do que ele é, ele cai. Né? A Bíblia, por várias vezes, ela nos adverte que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. O que a Bíblia está querendo dizer? Que sejamos humildes. Que sejamos humildes. E principalmente na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que saber o nosso lugar. E o nosso lugar é aos seus pés.
aos seus pés. Lembra que nós falamos domingo passado sobre súplica? O que é súplica? Quem suplica? O necessitado suplica. Aquele que está desesperado, ele suplica. Aquele que precisa muito, ele suplica. Né? E com certeza aquele que está se humilhando, ele suplica. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Se o meu povo fizer o quê? Se humilhar. Notem a ordem que ele coloca. Se humilhar e orar e buscar a minha face. É interessante essa ordem, não é? Se houvesse uma escada, queridos, que nos levasse daqui até Deus, o primeiro degrau estaria escrito lá: humilhação. É o primeiro degrau. O primeiro degrau para nós chegarmos a Deus é a humilhação. Amém? Vamos ver se isso é verdade? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Vamos ver se a gente consegue ver isso que a gente acabou de falar lá em Mateus. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9 em diante, Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É interessante que somente o nome de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus é mencionada no começo da oração. É mais uma lição que nós devemos entender para que nós nos coloquemos no nosso lugar. Voltando lá para Crônicas, o versículo que nós lemos: se o meu povo se humilhar. Antes de buscar a Deus em oração, você tem que ter um entendimento que você precisa dele, não é verdade? Se você não pensar se você não entender que você precisa dele, você não vai orar, vai? Se você não entender que você precisa de algo dele, que você precisa do perdão dele, você não vai orar. Se você não tiver a consciência de que ele é maior, mais poderoso e pode suprir aquilo que você precisa, você também não vai orar. Não é? Então a humilhação é o primeiro passo. Quando o homem entende quem ele é diante de Deus, a sua posição de dependência, de necessidade, é aí que a vida dele começa a mudar. É aí que o caminho para Deus se abre. Aquele que é altivo, que é orgulhoso, esse é o que mais distante está de Deus. Né? Esse é o que precisa passar lá para Mateus capítulo 23. Ele precisa cair para aprender que ele depende de Deus. Mas aquele que já entra diante de Deus, entendendo que ele precisa de Deus, que ele depende de Deus, esse está então mais perto de Deus. Amém? Amém. Daniel 10, versículo 12.
no capítulo 10, Daniel faz outra oração, né? E ele começa a buscar a Deus novamente. Deixa eu ler o versículo 2 para vocês. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No versículo 12, então. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que se aplicasse, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Não foi aquilo que a gente estava louvando aqui no começo da nossa reunião? Né? Que Deus ouve as nossas orações. E olha o que o anjo disse a Daniel: por causa das tuas palavras. No dia que você começou a se humilhar perante Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E por causa dessas palavras foi que eu vim. Isso que o anjo disse a Daniel. O dia que você começou a se humilhar, as suas orações foram ouvidas. Desde o dia que começaste a se humilhar diante de Deus, as tuas palavras são gravadas. Então, o primeiro passo, queridos, para a gente entrar diante de Deus, é a gente saber que a gente depende dEle, que a gente carece dEle, que a gente é necessitado. Então a gente deve descer. A gente deve descer. A gente deve descer porque Deus se agrada naqueles que descem. Como nós lemos em Mateus 23, aquele que se humilha, ele será exaltado. Ele será exaltado. Aquele que reconhece que é tolo, ele está mais próximo da sabedoria do que aquele que acha que é sábio. Aquele que sabe que é pequeno, Deus o fará grande. Amém. Aquele que se põe, se apresenta como pecador, ele será perdoado e elevado à posição de justo. Mas aquele que acha que é justo, ele vai ter que descer antes de subir. Amém? No versículo 5, Daniel diz assim: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel confessa os seus pecados e os pecados da sua nação. Se nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, queridos, nós não podemos deixar de confessar os nossos pecados. Nós não podemos deixar de confessar os nossos pecados. Nós não podemos fazer vista grossa aos nossos pecados. Deus, ele não faz vista grossas. Aquilo que nós escondemos, Deus vê. Ele pode estar escondido das outras pessoas, mas não está escondido de Deus. Nós não devemos esperar que Deus ouça as nossas orações se nós não ouvimos a vontade dEle. Se nós não ouvirmos a voz dEle, os pedidos dEle. Não espere que Deus vai responder às suas orações se você não ouve a palavra dEle.